Está começando mais um episódio, o primeiro episódio de 2026 do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Não sei se você sabe, só o Pix na conta do seu colaborador não é o suficiente. Hoje é necessário ter no mínimo 8 salários. E hoje a gente vai falar um desses tipos de salários que é super importante para você manter a sua equipe motivada e reter os talentos, que é a parte de benefícios da sua empresa. E para falar desse assunto, a gente está trazendo aqui pessoas que dominam este mercado aqui na região e no Brasil. A gente vai falar com o André, que é CEO da Ampla Mais, e o Gil, que é gerente comercial. Sejam muito bem-vindos aqui a esse episódio. Hoje vamos falar um pouco de benefício e a importância dele dentro da empresa, a motivação e como que funciona tudo isso daí. Bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Acho que é bem interessante e é um tema cada vez mais pertinente dentro das empresas, falar sobre saúde, né? E também estender isso como um benefício que cada vez mais o colaborador se torne mais coberto pela empresa, né? Não só o salário, mas o benefício que cobre para a sua família, para todos os seus entes ali que estão junto. Eu acho que é muito interessante o tema e obrigado pela oportunidade da gente Imagina, poder falar um pouquinho sobre isso. a gente que agradece aí, né, Ju? Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Agradeço demais a oportunidade e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e muito feliz também por trazer a Ampla Mais para a Várzea Paulista agora junto com a Associação Comercial. Que legal, legal. É sempre bom a gente reforçar os nossos parceiros aqui. E como eu falei, essa parte de benefícios, né? Hoje a gente vê um déficit muito grande na mão de obra, não só no Brasil, mas geral, de uma forma geral. Mas a gente aqui no Brasil sofre muito com mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. E aí você vai ver, a gente vai fala de marca empregadora, a gente não vê que o cara paga só o Pix ali que é o salário e acha que é o suficiente. Não, eu tenho que reter talento. E não é. Existe hoje 8 tipos de salário, né? E hoje a gente vai falar um pouco melhor desse, de que é o benefício, que entra toda essa parte de cuidar do colaborador, né? E o que a Ampla Mais tem de leque de benefícios, que eu já vi que não é pouco. Legal. Não, a Ampla Mais a gente vem com um conceito muito diferente, né, do que tem no mercado. A ideia é investir muito na retenção do funcionário, né? Tá? E como você retém funcionário? Com uma gama de benefícios dentro da estrutura, onde possibilita ter um conforto melhor para o funcionário ser mais assistido. E a Ampla Mais hoje, ela tem um leque que ele vai desde saúde até, por exemplo, um desconto de farmácia. Então, o que tem na Ampla Mais hoje? A gente tem orientação médica 24 horas, 24/7. O usuário tem um telefone com um médico, um clínico geral, fácil acesso para conseguir utilizar aí alguma inquietude que tem com o filho ou com ele próprio, em qualquer lugar do Brasil. Então, você melhora a logística, né, porque você faz por telefone. Tem telemedicina, que é sensacional. 16 especialidades, com clínico geral 24/7, que seria um pronto atendimento, consultas a partir de R$ 50, com uma coparticipação muito baixa. A gente vê todos os planos de saúde no Brasil com uma coparticipação. Então você tem uma solução de saúde que ela incorpora consultas a um preço mais competitivo que o plano de saúde. Legal. Regulamentado. Então, a gente traz eficiência para o processo, né, a um custo baixo para a empresa. Exames, imagens, todos os tipos de exames, sangue, etc. Desconto em farmácia, porque a gente sabe que depois de uma consulta, um exame, sempre vem uma demanda de farmácia e a gente sabe quanto custa remédio no Brasil, né? Nossa, Então, verdade. nossa estrutura tem uma rede muito ampla junto à Droga Rio, a Drogazil, Droga Raia, Drogaria Catarinense e outras no Brasil. Auxílio funeral, isso é muito legal, com translado limitado nacional. Então, a gente estava até conversando um pouquinho, né? A gente sabe que a dor de um óbito vem quando acontece o óbito. Antes você acha que talvez não seja necessário, mas por um preço baixo você deixa todos os seus entes cobertos em um momento frágil, né, para uma família. Como a gente estava falando aqui antes, né?
a gente, é que nem assim, a gente não quer usar isso, mas na hora que É. precisa, né? É uma segurança que a gente deixa pra pessoa que a gente ama, ou a gente certeza. evitar passar por Exatamente. isso, porque é o momento mais difícil, como o André falou, é o momento mais difícil da vida de qualquer pessoa. E aí correr atrás de papelada, documentação e ver tudo isso. Fragilizado, né? Eu acho que ninguém tá com cabeça nesse momento aí. É uma coisa que ninguém quer passar, Ninguém mas vai passar. todo mundo Todo vai mundo ter vai que passar passar. por Ninguém isso, sai não vivo tem, daqui, né? né? Exatamente. Essa é a certeza. É a certeza que ninguém sai vivo aqui. Faz parte, tem que se programar mesmo. E a gente falando de benefício, a gente vê muito. Já aconteceu, inclusive, já vi isso. O colaborador sair de uma empresa que tinha um salário maior para ir para uma outra empresa que o salário era um pouco menor, mas tinha mais Mais benefício. benefício. Então, quando a gente fala ali de retenção de talento, de atrair essas pessoas, hoje não tem como uma empresa que tá no jogo aí, não tem um braço de benefícios aí, né? Não tem. Exato. E como tem sido isso daí para as empresas aí? Qual que é o maior desafio, a maior objeção hoje, no ponto de vista de vocês, para uma empresa ter a Ampla Mais dentro dela? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é a retenção, né? Quando você traz um benefício para o funcionário. Mas a grande objeção das empresas é custo operacional. Custo operacional. Porque quando você coloca na conta o custo de um plano Tá? para a empresa, sempre vai aferir o custo operacional, isso, competitividade, etc. Então a gente vem com uma missão de ter um produto com um ticket médio baixo. Tá? Então, você fala de um produto regulamentado comum que tem no mercado de saúde, você está falando que starta num ticket individual, um plano individual, a 280, 300 reais. Quando você vem para Ampla Mais, você starta a 49 reais. Então, você tem um gap muito grande. Só para me entender, 49, o que eu tenho de... Você tem tudo. É isso que é o mais interessante. Um produto regulamentado, você tem só consultas e exames. Tá? Nós, com R$ 49,90, você tem consultas, exames, funeral, seguro de vida, farmácia, odontologia, tem um programa de apoio pessoal. E você consegue aumentar um pouco e estender para a família do colaborador. Que legal. Então, você imagina você falar para o colaborador, eu não estou protegendo só você, eu estou protegendo tua família. Porque afinal ele está indo ali trabalhar pela família Pela dele. família, Pela família exato. dele, né? Então faz total sentido ele cobrir. É Exatamente. legal isso daí, né? Sim, imagina você ter a possibilidade de... eu trabalho numa empresa, tenho um benefício para mim, eu vou estender esse benefício para minha esposa, o meu filho que tem 1 ano e 2 meses, mas eu posso incluir também meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, tudo isso dentro de um único plano. Que legal. Então Isso é bem interessante. entra como realmente um benefício. Com E hoje certeza. aonde que a Ampla Mais está? Nós estamos em 407 cidades. Ó. Aqui na nossa região a gente tem uma rede fantástica, tá? A gente está criando muita capilaridade, muito negócio aqui, principalmente com a parceria com vocês. Eu acho que a gente está conseguindo atingir vários empresários, mostrando ao empresário que ele consegue sim dar benefício para os colaboradores a um preço muito justo. Então, você está quebrando uma barreira aqui de cultural, né? Porque o empresário tem cultura, fala, puta, se eu aumentar muito o benefício, eu não pago minhas contas, ou eu tenho que aumentar meu preço, eu não sou competitivo. E nós quebramos essa barreira, né? Que legal. Isso que é muito interessante. E legal que também entra naquilo que a gente estava conversando, né? Hoje a gente vê um desafio, uma barreira realmente entre os empresários em ter uma visão mais estratégica, né, do seu negócio como um todo, inclusive precificação, que é algo que as pessoas erram, e às vezes é por falta de ter essa visão, trazer um benefício que ele está patinando, porque aí ele não consegue mão de obra qualificada, ele não consegue reter aquele talento que é o braço direito dele na empresa, às vezes por um benefício que a outra empresa tem, às vezes por uma diferença de salário tão pouco, e ele perde isso daí e acaba patinando ali no dia a dia. Então, assim, ter essa visão empresarial total e entender que não é só o Pix que é o salário Exato. que sustenta ali e segura os colaboradores e atrai talentos, isso não é. Então, a gente tem que ter uma rede ali realmente de apoio e se importar, nem vocês falaram, com a família, com a estrutura, né? Que afinal de contas,
na minha visão, empresas são máquinas de construir sonhos. Exato. Então, a primeira ela começa construindo ali o sonho do dono, né? Que é de ter a empresa, de ter aquele ecossistema. Depois ele constrói os sonhos dos colaboradores e dos clientes. Então, é uma máquina de construir sonhos. E a gente tem que estar preocupado não só com os nossos sonhos como empresário, mas com os sonhos dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Quando a gente entende isso, não tem como não ter uma rede de benefícios. Não tem. Como você falou, é uma construção de pessoas, né? Quando a gente põe na equação só dinheiro, a gente começa a perder a ligação com pessoas e, na verdade, pessoas são clientes também, né? Sim. Então, você começa a afastar todo mundo. Então, a gente lida com pessoas todo dia. Um caso muito interessante que a gente tem, um cliente, ele tinha um turnover de 82% de pessoas. Caramba. Você imagina não conseguir reter e você trocar 80% da tua estrutura por Caríssimo, ano. caríssimo. Quanto isso custa? Não, caríssimo. Isso daí não... Então, a Porque gente... treinamento... gigantesco. Que segmento que ele é? Facilities. É. Então, porque aí de repente a curva de aprendizagem dele for 3, 4 meses ali, que geralmente... Acabou. Aí esse turnover Terrível. às vezes o lucro dele tá indo aí. Tá indo aí. Tá indo aí, Exatamente. tá entendendo? É por isso que tem que ter uma visão estratégica da empresa como um todo, não só o operacional, porque a gente vê, principalmente, isso é muito comum. O cara, eu sou muito bom em X coisa, em determinado. Aí ele fala, vou empreender porque eu sou muito bom nisso. Exato. Só que aí, quando chega no mundo dos negócios, do empreendedorismo, não é só ser bom naquilo. Aí é marketing, é venda, comercial, é financeira, é gestão humana, é essa questão de benefício que aí, às vezes, ele não tinha na empresa dele, então ele não se atenta nisso, que é importante para ele reter talentos. Às vezes ele saiu por isso. Exatamente. E aí ele não olha para isso, porque, Exatamente, segundo, infelizmente, né, é aquilo que a gente estava falando, questão de cultura, é o que eu vejo, né? Vocês vão poder falar melhor. Sim. A gente vê toda essa parte de saúde, seguro de vida, culturalmente, segundo, terceiro plano. Não é? Não é verdade? Então, às vezes, a pessoa prefere fazer um seguro de celular, de carro, só que não segura a máquina principal, que é ele, principalmente o empresário. Exato. Principalmente o empresário. A gente vê muito isso aí. Às vezes, sua empresa sustenta 3 dias sem... Não sustenta. Então, você tem um seguro de vida, você tem um plano de saúde para te cobrir. Não tem. E às vezes é um detalhe de bater um papo aí, né? Exatamente. E geralmente acontece na dor, né? Aí vai procurar. Sempre na dor. E a dor fica cara, né? Porque quando você percebe, você está gastando mais. Então, nós entramos nesse cliente, foi um case muito interessante interno nosso lá. Nós entramos, o turnover dele desceu para 12%. Nossa. Aí ele brincou esses dias e ele falou assim, André, vocês estão saindo de graça para mim. Vocês não estão nem percebendo. Eu falei, tomara que nós tenhamos essa conta e seja zero e tragamos lucro para vocês. Com certeza, de 80 para 12, com certeza ele tá lucrando acima, porque é muito caro. Não só o processo de contratação, o investimento em treinamento de novos colaboradores, o desgaste físico e emocional, que o processo de contratação é doído. Nossa. E ele transpassa para o cliente, né? Porque como é empresa de facilities e tal, ele presta serviço de tipo limpeza, etc. Uhum. Então, ele não é só interno, ele transfere também essa carga para o cliente que ele presta serviço. Então, vira assim, uma corrente. Então, quando a gente entra com uma solução dessa, a gente modifica muito a parte organizacional da empresa e começa a refletir nos clientes do cara também. Então, traz custo, melhora custo operacional, melhora rendimento e talvez ele chega num momento que a conta está tão orgânica para ele que começa a transferir um pouco para o funcionário também. Sim. Então, assim, vira um ganho de toda a estrutura, né? Todos os stakeholders estão ganhando. Nós, os funcionários, o cliente, a estrutura interna. E olha que legal, né? Eu acho muito legal isso quando a gente fala do meio empresarial, porque às vezes é uma engrenagem, um detalhe que a gente muda o jogo todo. E aí é por isso que eu falei pra você naquela hora, eu não me posiciono como agência, porque eu não me procuro só com tráfego pago da empresa, porque, inclusive, quando começa a dar ruim na empresa, a primeira pessoa a ser jogada fora do barco são os operacionais, gestor de tráfego, né? Então, agora, quando a pessoa traz um parceiro, por exemplo, leva um Ampla Mais pra dentro de um cliente meu, ele não me vê como
um gestor, ele me vê como estrategista, o que eu sou, entendeu? Exato. É isso que eu tava te falando, cara. E eu tenho essa visão. Tanto que eu não tenho nenhum cliente meu hoje que eu não tenha outro parceiro que eu levei junto. Que legal. Por essa visão que você tá falando. Isso é incrível, isso é incrível. Isso é incrível. Vira uma estrutura muito mais sólida, né? E os empresários precisam cada vez entender nesse mundo globalizado, né? Que a gente precisa cada vez, como a gente estava até conversando anteriormente, né? Precificar melhor, criar uma estrutura de gestão muito mais sólida. Então, se você não consegue ter a base muito solidificada, né? Você acaba, em algum momento, não conseguindo crescer, tracionar o negócio, crescer de forma mais orgânica, mais saudável, tendo margens mais interessantes. Então, assim, é muito do que a gente conversa sobre estratégia. Não é só, vou vender bem e vou produzir bem. Não. É você ter um corpo de funcionário que consiga atender de uma maneira mais satisfatória. Com isso, você precisa assistir melhor, você precisa ter uma estrutura de marketing muito mais sólida e estrategista, não tráfego e imagem. Então, é um corpo muito mais complexo dentro de uma empresa. E a Ampla Mais, ela vem para criar essa engrenagem junto ao RH. Porque o RH, todo o RH, viu, Rogério? É unânime. A gente conversa, o pessoal fala, cara, eu não sei o que eu faço. Turnover alto, funcionário insatisfeito. E o que eu faço para proteger o funcionário e criar uma situação onde ele se sinta mais confortável? E é bem isso, né? A gente proteger a família. A gente está com um braço muito interessante dentro da Ampla Mais, que é focado na NR01. A parte de psicossocial também. Porque pós-pandemia, a gente teve um agravamento muito grande no mundo, né? As pessoas ficaram no estágio confinadas, mais do que confinadas. Elas começaram a ter alguns estados de depressão, por perda de ente querido, por tudo que o mundo estava passando. Ansiedades. Né? E a gente está investindo muito forte. Parte psicossocial, junto à NR01, que é uma realidade. A partir de março começa a regulamentação, não só da NR01, que ela já é antiga, mas da parte psicossocial da NR01. Então, a gente vem terceirizando, falando para as empresas, traz aqui para nós, deixa nós cada vez mais cuidarmos, né, dessa parte social e psicossocial da empresa, investindo muito em psicólogo, em palestras, cobrindo a empresa, deixando a empresa mais, não resguardada, né, mas mais amparada com seus funcionários, né? Sim. E preparada também para essa situação, né? Preparada, que é uma realidade, né? Que é uma realidade. Não é mais uma coisa que vai acontecer, né? É uma realidade. Então, a partir de março, tá aí a regulamentação, as empresas vão precisar atender e a gente consegue, junto ao nosso plano, já englobar isso também. Então, você imagina o RH. Tem RH que fala assim, cara, pelo amor de Deus, esteja aqui junto com a gente a todo momento, porque tem funcionário sendo afastado, tem funcionário com crises. A gente tem uma parceira que é a Joyce, né? A Joyce. Ela inclusive está lá no Acelera, ela traz os números de afastamento e assim, é estrondoso, né? Não, é um absurdo. Assusta. E o impacto, assim... E aí, por isso que dentro disso as empresas têm que estar preparadas, porque se ela não prevê isso ou não tem uma estrutura para dar esse suporte, o quanto que isso não custa no caixa da empresa de ter um colaborador afastado, e aí tem que fazer um processo de contratação de novo, e aí tem todo o custo de encargo para manter ele afastado, fora a operação. Então, e aí dobra o custo na operação, se ele não tem, entra na questão da precificação, se ele não tem marca, se ele não tem uma estrutura como ampla. E aí você vê uma engrenaginha vai atrasando a outra, e quando vai ver, às vezes o lucro dele vai nisso. Exatamente. Tem um KPI muito interessante de uma empresa de manufatura pesada, metalurgia. 12% da empresa ela utiliza um programa de apoio pessoal, que é um braço dentro da nossa estrutura de NR01, né? Que é basicamente psicólogos e outras estruturas também, que atendem jurídico, financeiro, social, nutrição, o que engloba o que pode impactar a parte psicossocial do funcionário. Então, 12% dos funcionários dessa empresa, elas utilizam. E pasmem, desses 12%, 28% é caso de suicídio. Então, a gente tem uma empresa
Assim, isso é comum, isso é um KPI que a gente tem, né? Um indicador. 28% desses 12% que utilizam PAP, eles vão em um estágio de desespero, porque a gente tem um acompanhamento, a gente consegue colocar um psicólogo em 2 horas na frente do funcionário, caso tenha um gatilho de desespero muito alto que a gente perceba, pode ser um caso de suicídio. A gente coloca 28% desses funcionários que utilizam são desespero e em estado de suicídio. Então, o quanto vale uma vida e o quanto essa empresa se protege também. Sim. De estar amparando o seu funcionário, o seu colaborador, e vai virando conta, né, isso? Vai virando custo, né? E fora, assim, que, no geral, se vem um ato do suicídio dentro da empresa, o impacto disso é devastador em várias partes. Afeta a cultura da empresa, afeta o faturamento, afeta até a visão do marketing da empresa, porque ela vai ser marcada na cidade, ó, lá suicidou, lá na empresa. Então, isso tem um peso. Pode gerar mais problemas psicossociais para as pessoas que conviviam com aquele funcionário. Lógico que a gente está falando de número, né? O preço da vida não tem custo, não tem custo, a gente está falando isso, mas a gente está falando que isso gera um impacto financeiro, que às vezes a pessoa não pensa. É muito forte para a organização, né? O que você comentou. Você começa a mexer na parte mental dos funcionários. Os funcionários começam a trazer essa carga para eles também, né? Quanto descadeia, né? Encadeia isso dentro da empresa. E mais importante é uma vida, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. O empresário precisa cada vez mais. O empresário que ele está trabalhando, principalmente em ramos ou estruturas que hoje são todas praticamente que estão com o mercado muito globalizado, competitivo, custos muito apertados, precisa pensar na saúde do funcionário. Precisa. Não tem como você você ter um crescimento orgânico e ter uma estrutura muito sólida da empresa de crescimento, se você não conseguir cada vez mais assistir o funcionário. Isso é estratégico, né? Sim, isso é totalmente estratégico. É que nem você estava falando dos exemplos do Tunob lá, então hoje a gente cuidar dele, a gente está cuidando indiretamente dos nossos custos, do nosso faturamento. Cuidando da empresa. Cuidando da empresa. Lógico que a gente, às vezes falando assim, acho que estou olhando só para número. Não, também é super importante, né? Ter o lado humano ali das coisas, de se importar, né? De fazer a coisa acontecer. Como eu disse, a empresa é uma máquina de construir sonhos. Se ela não está construindo seu sonho, nem do seu colaborador, nem dos seus clientes, tem alguma coisa muito errada dentro da sua empresa. Então, você tem que rever aí o modelo de negócio, estratégia, o propósito de por que você abriu a empresa para estar alinhado aí. Tem algum desalinhamento, mas tem que estar construindo. Então, essa visão que você está falando, André, é uma luva, é importante. E agora a nossa missão, Gil, como que a gente vai levar esse projeto aqui para os nossos associados em Várzea Paulista? Me fala aí, o que a gente pode fazer junto para a gente levar cada vez mais para dentro? Hoje a Ampla já é nosso parceiro, a gente já tem aí várias novidades para esse ano dentro dessa parceria, olhando para os associados. O que você me diz aí? Hoje, quando um empresário ele for na associação comercial e ele decidir se associar, automaticamente ele vai ter algumas possibilidades, né? Desde ele ter um plano inicial, que seria ele ter orientação médica e telemedicina. A telemedicina, como o André já comentou, ele vai ter disponível o clínico geral e também todas as 16 especialidades sem nenhum custo, e ele vai utilizar da maneira que ele achar mais interessante. E com um detalhe muito legal, né? Com parceiros nossos também dentro desse ecossistema, né? Exato. A gente comentou da Joyce, que já é uma parceira nossa, outras clínicas como a da Alexandra Med7, e outras, a gente então vai conseguir usar também aqui dentro da nossa cidade. Sim, exatamente. Depois teremos também todos os benefícios englobados, né, dentro de um único plano para o associado. Então, ele vai ter orientação médica, telemedicina, toda a parte de consultas, exames, odontologia, que são os atendimentos presenciais, auxílio funeral, seguro de vida, desconto em medicamento e também o programa de apoio pessoal. Tudo isso disponível num único plano vinculado aí a toda a estrutura da associação comercial. Que legal.
A gente entende isso, inclusive eu acho que uma palestra muito importante que eu quero trazer esse ano é falando sobre os 8. Eu comecei cutucando ali o pessoal falando dos 8 salários. Tem gente com certeza que quando assistir vai falar, mas que raio que é 8 Exatamente. salários, né? A gente tá falando de um que é da parte do benefício, mas tem os outros 6 aí que as pessoas não sabem. Então eu acho que é legal a gente trazer para Perfeito. falar de toda essa importância de reter talento, de atrair. Exato, E é exato. muito legal. E a gente vai fazer melhor porque quando a empresa ela é associada, ela também vai ter acesso a um outro benefício, que seria, se ela decidir incluir o nosso benefício, né, o nosso plano, para os colaboradores, independente que ela tenha 1, 2 ou 100, 200 colaboradores, a tabela que ela vai ter é uma tabela exclusiva porque essa empresa é associada. Tá? Legal. Então é uma tabela bem exclusiva realmente e Diferenciado, não né, tem pra você como... Pra, inclusive entrar naquela questão que o André falou, que hoje a maior barreira é o custo dentro da operação. Exatamente. Né? Pra gente fazer de um Exatamente. modo que seja acessível, que cubra os colaboradores e a família deles. Ali. Aproveitando essa parte de economia também. Hoje, nós temos diversos clientes PJ que essas empresas elas precisam seguir uma convenção coletiva ou um acordo coletivo sindical, que lá está discriminado que precisa ter no mínimo uma quantidade de benefícios ali voltada para a saúde. E às vezes na convenção coletiva ou no acordo está discriminado ali o nome de uma empresa. Porém, aquela empresa ela pode escolher uma outra prestadora de serviço desde que ela não vá retirar benefícios. Pelo contrário, na maioria das vezes quando a gente entra substituindo aquela empresa, a gente consegue em si trazer mais benefícios em vez de tirar benefício do colaborador. Então, vai trazer mais benefícios e, além do mais, a empresa vai economizar, porque geralmente o nosso custo ele fica muito abaixo. Que legal. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Essa parte de benefício, amparar, olhar. Essa visão aqui, eu acredito que quem estiver ouvindo esse podcast aí, ter essa visão de um olhar mais estratégico da empresa, entender que benefício hoje é um dos 8 salários e é super importante para reter talentos, olhar a parte de precificação que a gente falou também, porque isso não é custo, isso daí é investimento dentro da empresa, então tem que estar previsto ali dentro de precificação, da estrutura, ainda mais para evitar, como o André falou aí, de números de turnover, 12% é um número bem expressivo, né? Muito expressivo. Muito expressivo. Você pensa que uma empresa com 100 colaboradores, 12, que é praticamente um setor, dependendo da empresa, 12 pessoas é um setor. Um setor tá... Exato. E a gente acredita muito nesse modelo de parceria, né? Como a gente está fazendo com a ACE aqui. Porque a gente entende culturalmente, ninguém vai entender mais que tipo uma ACE dentro da cidade. Sobre a cultura organizacional, a cultura do comércio local, os empresários. Então, quando a gente se associa e vem fazer essa parceria, a gente percebe que a gente consegue ter uma mensagem muito mais fluente dentro da estrutura. Os empresários entendem que as necessidades que às vezes eles não estavam vendo. Então, assim, a ACE está fazendo um trabalho excelente, muito legal fazer essa cobertura e conseguir trazer esse tópico para dentro. E essa parceria eu acho que vai fazer muito sentido para os empresários, para toda a estrutura, porque é o calcanhar, né? E a ACE, estando junto com os empresários, ela começa a trazer soluções para cada vez mais proteger seus empresários também, né? Sim. Então faz muito sentido isso para a gente. Fora que a gente, dentro desse montante, como associação, a gente consegue trazer tudo com um custo muito mais acessível, muito mais cara. baixo, Muito com mais certeza. acessível. Dentro de benefícios, de vantagem, capacitação. A gente está com um programa agora que o Gil, inclusive, tem a cadeira lá, de network e programa de aceleração, assim, num valor que inexistente no mercado. Inexistente. Hoje, pra você fazer um programa de aceleração, aí a gente tá falando de 50, 60 mil anual, né? Exato. Hoje lá, nossa cadeira lá é 3 mil, era 2.500 até o ano passado, né? Quem chega primeiro bebe água Com limpa, que certeza, nem o Gil. né? A partir desse ano é 3.500 a Aproveitei. cadeira, onde que a pessoa tem network e tem aceleração. Então, assim, a ideia de juntar realmente é para fortalecer o negócio, principalmente o negócio local, que é a minha missão.
para que isso aconteça e a gente profissionalize, capacite as empresas, fortalece, isso impacta financeiramente em faturamento, isso gera mais emprego e aí como a gente falou, é uma engrenagem que mexe e aí é um ecossistema total. E é muito legal isso. E ter vocês como parceiro vai ser muito bem-vindo. A gente tá com essa nova roupagem, essa nova cara, que vai fazer muito sentido para todos os empresários, os nossos associados aqui de Várzea Paulista, né? Tenho certeza disso. Nós somos 12 mil CNPJ aqui em Várzea Paulista e eu quero que vocês deixem uma mensagem para esses empresários da importância da gente ter um braço de benefício, deles entenderem que só o Pix não resolve, a gente tem que cuidar de quem cuida da nossa empresa. Se a gente fosse mandar uma mensagem, todo mundo fosse ouvir, qual que seria, André? Empresários, invistam nos seus funcionários. É uma engrenagem essencial dentro do negócio de vocês e a saúde é o principal calcanhar de Aquiles deles, tá? Então a Ampla Mais vem com uma solução completa de saúde, funeral, seguro de vida, farmácia, exames. Então nós conseguimos montar a roupagem que for necessária para que atenda às necessidades do seu negócio, tá? Então a Ampla Mais está preparada, a gente está em mais de 407 municípios. Procurem os gerentes comerciais, procurem a ASC, com essa parceria que a gente tem com eles. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar muito a eficiência do negócio de vocês. Legal, legal. Gil, você vai ser a ponta da lança aqui na associação, né? A ponte entre a Ampla Mais e a associação e os nossos parceiros e associados. E aí, o que você tem de mensagem para esses 12 mil CNPJs que vai ouvir essa mensagem aqui? Maravilha, Rogério. Pessoal, gostaria inicialmente de falar com você, proprietário ou proprietária de clínica, consultório médico, laboratório, que você possa entrar em contato com a Ampla Mais ou nos aguarde, que com certeza nós iremos entrar em contato com vocês para que você possa credenciar a sua clínica, laboratório ou consultório médico para atender os nossos associados, tá bom? E segundo, os empresários de Várzea Paulista, se puderem, procurem a ACE ou nos aguardem, que em breve também estaremos visitando vocês, para que possamos apresentar as nossas soluções e eu tenho certeza que vai fazer total sentido você incluir todos os nossos benefícios ao seu quadro de colaboradores. Então, fico à disposição e em breve estaremos aí visitando você. É isso aí. Inclusive, no bate-papo, você falou das clínicas, são 17, tá? Eu fiz levantamento. Perfeito. São Então, temos 17 clínicas aí para... 17 clínicas aqui registradas aqui em Várzea. Maravilha. Legal. Gente, a gente está caminhando aqui pro final. Quero agradecer, André, Gil, por dedicar esse tempo, vir aqui falar um pouco do projeto de vocês, que é mais que essencial para todas as empresas, independente de tamanho da empresa. Independente do tamanho, Exatamente. Isso daqui é uma necessidade, ainda mais agora a gente falando da NR1, então é necessário a gente ter esse braço, entra com uma questão de turnover, de contratação, então é muito importante esse projeto de vocês, parabéns, que ele possa crescer muito mais e que essa parceria nossa em 2026 venha muito crescer, porque vem num bom momento. E também quero agradecer nossos patrocinadores oficial do nosso podcast, que é a Sicredi, também é seu xará lá, quero mandar um abraço pro André e pro Fábio Pasqualino ali, que também, contabilidade, que são dos nossos patrocinadores, que permite que isso daqui aconteça todas as sextas-feiras pela manhã, a gente grava aqui um parceiro ou um associado. Bom, quero agradecer a tua presença aqui, que está ouvindo, assistindo este podcast, e falar para você que a gente se encontra no próximo Conecta AC.